Fala galera, Vitor aqui para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser um vídeo interessante. Eu, durante a semana, tive assistindo alguns vídeos, né? eh, Sobre desenvolvimento pessoal, sabe? Vida em geral, né? Eh, Questões que a gente enfrenta durante a vida e tal. E vi o vídeo de algumas pessoas que já têm um pouco mais de idade do que eu, falando algumas verdades, né? Algumas coisas que a gente, né, precisa saber. Quanto antes a gente souber, é melhor. E pode ajudar ou atrapalhar, não sei. Mas eu achei a ideia interessante do vídeo e resolvi fazer também. Eu já tenho 37 anos, já tenho alguma experiência. Às vezes mais do que a maioria de vocês aqui, às vezes menos, não sei. Mas acho que vai ser interessante esse tipo de vídeo. Então, o título do vídeo é 20 verdades da vida, né? Que podem nos ajudar aí a cruzar essa trajetória nossa aqui por esse planeta, né? Então, eu anotei aqui porque são muitas, então, para não esquecer nada. Vamos lá, a primeira verdade. O mundo recompensa resultados e não boas intenções. É claro que boas intenções às vezes têm ali seu valor, claro. Mas o mundo, ele realmente recompensa resultados, números, sabe? Você fazer, mostrar o que você fez, o que você aumentou, quanto ganhou, não sei o quê. O mundo recompensa resultados. É isso e ponto. Boas intenções, assim, o cemitério tá cheio, a cadeia tá cheia, entendeu? Então, resultados, números, foque nisso. Segunda verdade, ninguém se preocupa verdadeiramente com você. Claro, tem exceções, né? Mas as pessoas que realmente se preocupam com você, talvez seu pai, sua mãe, depende das suas relações, né? A esposa com quem você escolheu, né, passar aí o resto da sua vida, irmãos, filhos. Tirando esse círculo familiar mais próximo de você, eh, dificilmente as pessoas vão se preocupar com você, vão querer saber como é que você está e tudo mais. Eu tô aqui em Portugal já há 7 anos e dá pra contar assim no dedo, nos dedos de 2 mãos. Pessoas que mandaram alguma mensagem, que ligaram, quiseram saber alguma coisa, sabe? Alguma novidade, né? Então, realmente, quem se importa com você é o seu círculo familiar mais próximo e pronto. E não sou eu que tô falando, todo mundo que faz esse vídeo está falando, então é uma verdade dura, mas é. Terceira verdade: se você perde força, as pessoas se afastam. E aqui, nesse exemplo, não é força física. Ah, eu tenho músculo, não. Não é esse tipo de força. Claro que isso ajuda também na questão da sua presença, né? Mas é aquela força de respeito, de responsabilidade, sabe? De confiança, sabe? Você chega no lugar, você é respeitado, você tem uma aura, é uma força que a gente não consegue enxergar. E à medida que você perde essa força, você começa a desrespeitar pessoas, fofoquinha daqui, fofoquinha dali, sabe? Esse tipo de comportamento começa a afastar pessoas, entendeu? Claro que às vezes a gente tem que falar umas verdades ou outras, mas é totalmente diferente de ficar de fofoquinha, falando um mal do outro, sabe? Então, é isso. A gente tem que se comportar como se fosse o Sol e as pessoas ao nosso redor, os planetas que giram, né, a sua órbita ali no entorno de nós. E à medida que a gente vai, sei lá, tomando decisões erradas, ou às vezes decisões acertadas, algumas pessoas se afastam de nós. É a vida. Verdade número 4. Você vai sempre ser julgado, se fizer ou se não fizer. Então, simplesmente faça. Eh, Se você tem vontade de mudar de um país para o outro, se você tem vontade de comprar aquele carro, compre. Se você quer comprar sua casa, compre. Se você quer ter filho, tenha filho. Sabe, as pessoas vão sempre te julgar, fazendo ou não fazendo. Então, é isso. É melhor você fazer o que você quer, sabendo que vai ser julgado, se você fizer ou se não fizer. Pronto, a nossa cabeça fica menos preocupada, vamos dizer assim. Quinta verdade: seus amigos só duram certas fases da nossa vida. Isso é verdade, né? Com raras exceções, claro. Tem pessoas que têm amigos de infância, que sempre viveram ali na mesma cidade e tudo mais. Mas, no geral, os amigos tendem a participar da nossa vida por uma fase e depois se vão, né? Igual eu disse, raras exceções. Mas é isso, você tem ali seus amigos da faculdade, seus amigos do colégio, depois você tá numa empresa, tem seus amigos ali da empresa, que não são bem amigos, são colegas, né? Então, aquele nível de amizade, ela vai caindo para um nível de colega e depois para um nível conhecido, né? Às vezes você encontra um antigo amigo seu, toma ali um café, come alguma coisa, conversa, mas aquela amizade mesmo, sabe? Ela se perde ao longo do tempo. A não ser que a gente, né, esteja sempre perto ali, sempre em contato com a pessoa. Verdade número 6: você não vai realizar todos os seus sonhos. E não é no sentido de você não vai conseguir realizar. Você até pode chegar numa altura em que você vai ter ali as condições para realizar seus sonhos, só que aquele sonho seu de jovem, de adolescente, aí já não vai mais fazer sentido para o seu momento de vida atual, entendeu? Então, é engraçado isso, né? Igual eu, desde novo, né? Homem, gosto de carro, tive moto esportiva e tudo mais. Mas eu sempre quis ter um carro conversível, sabe? Um top e tal, aquele negócio. E hoje eu tenho condições para isso. Eu posso ter esse carro conversível que eu sempre sonhei. Mas esse carro,
É claro que hoje em dia eu já não tomo minhas decisões sozinho, né, nem eu, minha esposa, então esse carro pra mim hoje já não se enquadra no meu estilo de vida, e nem para o estilo de vida que a gente quer pra daqui 1 ou 2 anos, entendeu. Então, é aquilo, a maioria das vezes você vai, às vezes, ter a condição de realizar aquele sonho, mas ele já não vai se encaixar na sua realidade, é isso. Então, quando você tiver um sonho, tenta realizar ele o mais rápido possível, porque senão ele já não vai fazer parte da sua realidade atual, né. Verdade número 7: aprender a conviver, né, com a solidão. O que é isso? É você aprender a gostar da sua própria companhia. Igual eu já falei, né, a maioria do tempo, da nossa vida, a gente tá sozinho. Pode parecer que não, mas é. Se você parar pra pensar, às vezes quando você tá estudando, você tá trabalhando, você tá correndo, caminhando, tá no seu ginásio, você tá sozinho. Então a gente tem que aprender a conviver com a nossa solidão, entendeu? Aprender a questão da solitude, né, que é aproveitar, extrair o melhor da nossa solidão, dos nossos momentos sozinhos. Então essa é bem importante. Verdade número 8, essa aqui é complicada. Você não vai ser lembrado. Realmente, parei pra pensar, né. Por exemplo, eu tenho lembrança, assim, do meus bisavós, tria-avós não tenho, porque eu nunca conheci, né, então, meus bisavós eu tenho uma vaga lembrança, meus avós eu já tenho mais lembrança, dos meus pais eu tenho muitas lembranças. Então, a gente eu creio que nós, hoje em dia, como as pessoas estão tendo menos filhos e cada vez filhos mais tarde, né, 1 ou 2 gerações depois da nossa, a gente já não vai ser lembrado, sabe. Nós vamos ser lembrados pelos nossos filhos, talvez pelos nossos netos. Então, é uma verdade dura, a não ser que você, né, uau, faça alguma coisa muito grandiosa, vai ser lembrado pelo resto da humanidade, tipo, grandes inventores, sabe, então, pessoas extremamente importantes. Então a gente tem que conviver com essa realidade que 90% das pessoas, ou mais, 95% das pessoas não vão ser lembradas daqui a algum tempo. Pronto. Verdade número 9: o sucesso exige fracasso. Muita gente, esses grandes atores, empreendedores, inventores, eles fracassaram muitas vezes antes de chegar no sucesso. Então a gente tem que encarar, às vezes, o nosso fracasso como um degrau pra gente subir a escada até atingir o sucesso. A diferença aqui é, a gente não pode desistir. Quando você desiste, pronto, você fracassou e ponto final, entendeu? Então, é isso, o sucesso ele exige alguns fracassos. Claro que existem pessoas que chegam ao sucesso sem fracassar, mas é raro. Verdade número 10, essa é importante, eu gosto muito dessa. Seu corpo ele cobra cada excesso que você fizer. Ah, quando você bebe demais, quando você come demais, quando você come muita porcaria, quando você usa algumas substâncias, sabe. Então, seu corpo ele vai cobrar, uma hora ou outra. A gente não tem escape. Isso é comprovado e comprovado pela ciência e tudo. Então a gente tem que tentar, no nosso momento de vida, tentar viver o melhor possível, se alimentar o melhor possível, entendeu? Pra poder, lá na frente, a gente não ter essa cobrança, porque o corpo ele cobra e cobra caro, sabe. Então é melhor a gente se cobrar agora do que o nosso corpo nos cobrar depois. Verdade número 11: o mundo ó, agora a verdade número 11: se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Isso é fato. Se você não fizer, se você não se alimentar bem, se você não se treinar, não se exercitar, se você não estudar, ninguém vai fazer isso por você, porque só depende de você, entendeu. Então faça sem esperar nada dos outros. É isso. Verdade número 12: a vida é uma competição. Se não é um contra o outro, é você contra você mesmo. É aquela questão da atividade física, entendeu? Você tem que se superar a cada dia. Aquele dia que você não quer ir treinar, aquele dia que você quer comer uma porcaria, você tentar se fazer não comer. Ah, vai na festa, não sei o que, tá ali usando alguma substância, você se forçar a não usar, entendeu? Essa é uma competição, você com você, e também tem a parte profissional e tudo, que é você contra outras pessoas, né? Você às vezes precisa demonstrar um resultado melhor para chegar num cargo melhor, completamente normal. Então a vida é uma competição. Verdade número 13: você vai perder gente que ama e não vai poder fazer nada. Essa é pesada também. A gente tem que aceitar, né, superar o melhor possível a questão do luto, né, e e é isso. A gente vai perder pessoas que a gente ama e nós não podemos fazer nada. Às vezes a gente pode, você é bem-sucedido, você tem dinheiro, você pode pagar um tratamento melhor, mas se for pra pessoa ir, ela vai e a gente não pode fazer nada. Verdade número 14, espera aí que o papel caiu. Você precisa parar de ser inocente. Sim, a gente tem que ter um pouco mais de malícia, ser um pouco mais inteligente, sabe, um pouco mais observador, ter atenção com nossas palavras, entendeu? A gente tem que parar de ser inocente, porque tudo que a gente fala, que a gente faz, pode ser usado contra a gente em algum momento da nossa vida. Seja menos inocente. Verdade número 15: a maioria das pessoas quer ver o seu fracasso. Isso é o que a gente chama inveja, né? Às vezes a pessoa fala: "Ah, não, não tem inveja, não sei o quê", mas sim, a pessoa ela sempre quer te ver bem, porém nunca melhor do que ela, entendeu? Isso é uma verdade. Vê ali um amigo, uma pessoa da sua família e tal, abriu um negócio, não sei o quê e tal. Ok, você quer que aquela pessoa esteja bem e tudo mais, mas você nunca quer ver aquela pessoa melhor do que você, se sobressaindo muito mais, sabe? Eu não tenho muito esse tipo de sentimento,
mas se a maioria dos vídeos que eu vi fala sobre isso, é verdade. Então, pronto. Verdade número 16. As pessoas julgam o tempo todo as aparências, suas atitudes, seus itens, se são de marca, se não são, sabe? O que que você tá comendo, como você anda, sabe? As pessoas estão a julgar o tempo todo e nós somos exemplos disso. Nós julgamos o tempo todo, mesmo que inconscientemente. Pronto. Verdade número 17. Quanto mais velho você é, menos paciência o mundo tem com você. É, é verdade isso. Às vezes a gente vê as pessoas têm cada vez menos paciência com as pessoas idosas, porque andam mais devagar, sabe, são mais lentas a fazer algumas tarefas, sabe? Só que a gente tem que ter o respeito pelos mais velhos. Eles já trilharam um caminho que nós estamos trilhando, e ao invés de ter essa falta de paciência, a gente tem que ter mais paciência, mais empatia, ajudar mais, sabe? Igual mesmo, nossos pais cuidam de nós. Quando quando a gente é mais novo, a gente tem que cuidar deles. Quando eles estiverem mais velhos, né? Isso é uma verdade, a gente vê muito isso, mas é duro de encarar. Pronto. Verdade número 18. O poder corrompe quase todos. A gente fez isso aí, né, questões políticas, na mídia, né? Pessoas famosas, pessoas ricas, empresários. O poder ele corrompe as pessoas começam a achar que são superiores, são melhores do que as outras, e acabam, né, tendo atitudes não muito legais, né? E isso é muito ruim para a convivência e tudo mais. Então, a pessoa que chega num cargo de poder, uma posição acima de outra, já tem que estar com a cabeça preparada, ou se preparar, né, depois que consegue chegar nesse ponto, para poder ser um líder, ser uma pessoa influente, porém com responsabilidade. Verdade número 19. A felicidade passa, porém, os momentos ruins também passam. Entendeu? Aquele momento que você está muito feliz e tal, tudo dando certo, aquilo vai passar. Depois vai vir momentos menos agradáveis. Mas aí você também tem que lembrar que esses momentos menos agradáveis, momentos ruins, de tristeza e tudo mais, também vão passar. Entendeu? Então, não se preocupe tanto. Verdade número 20. A comparação, a inveja é inevitável. Já foi falado num ponto aqui atrás, mas isso acontece, né, com todo mundo. A gente tende a se comparar, o ser humano tende a se comparar com os outros, e hoje em dia isso está muito mais à flor da pele, principalmente por causa das redes sociais, né, onde as pessoas postam ali apenas viagens, momentos bons, momentos felizes, e a gente tende a achar que a vida da pessoa é aquela maravilha, sendo que muitas vezes não é. Às vezes a pessoa posta ali só momentos bons, só que a vida da pessoa é totalmente destruída, é dívidas, é tristeza, é depressão, sabe? Mas a gente tem que tentar se preparar, se precaver para não ter tanto esse tipo de comparação, porque isso faz mal para o nosso ego, para nossa vida, nossa saúde mental, entendeu? E para você que ficou aqui até o vídeo, eu vou falar uma 21ª verdade como prêmio para você, que é: aprenda a lidar com o medo. O medo ele tá presente na nossa vida praticamente o tempo todo. A gente tem medo ali de fazer algumas escolhas, medo de trocar de carreira, medo de comprar um carro, comprar uma casa e não conseguir pagar, medo de mudar de um país, sabe? Medo de, às vezes, conversar com aquela pessoa que a gente gosta, que a gente tá a fim de, né, de conhecer. Então, aprenda a lidar com o medo, aprenda a superar o medo. Que eu já disse lá atrás, você vai ser julgado, fazendo ou não. Então, faça o que você quiser. Ah, eu tenho medo de fazer isso, mas se eu fizer e der certo, vai ser muito bom. Se eu fizer e der errado, o que que vai mudar? Se não for mudar muita coisa na sua vida, arrisca, tenta, vai lá e faz. É isso, galera. Esse vídeo foi um vídeo aí diferente. Espero que vocês gostem. Próximo mês aí tem novidades no canal. E tamo junto. Valeu.